Bíblia, vamos anotar, É culto de ensino, irmãos. Toda segunda-feira, a gente chama de Assembleia Geral, só para chamar mesmo, mas culto de ensino. É culto de ensino, que era antigamente chamado culto de doutrina, não era assim? É isso. Jesus enviou 12, aliás, a estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções. Você já está com a sua Bíblia aberta? Não converse agora, pegue a sua canetinha e comece a marcar as palavras-chave. Marque instruções, ok? Você vai entender do já já. Não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidades de samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. À medida que seguirdes, pregai. Aí você vai marcar pregai. Você pode marcar casa de Israel, que está próximo ao reino dos céus. Verso 8: curai os enfermos, ressuscitai os mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graças recebestes. O que diz aí? E de graça dai. Muito bem. Queridos, eu estive lendo essa passagem bíblica, lendo, relendo, e eu estudei, aliás, eu escrevi há muito tempo, até quando eu estava indo em Coroatá, no meu comentário de Mateus, eu escrevi isso há muito tempo. Mas quanto mais a gente escreve, mais a gente quer reformar. E eu me perguntei, Deus, o que eu vou falar para a tua igreja sobre esse texto? Há muitos que já conhecem, e me veio à mente falar sobre isso. Coloca aí só o tema de novo, aquele cartaz: se fôssemos bem instruídos, reticência. Digam comigo, se fôssemos bem instruídos. Então eu quero que você me atente bem para essa palavra esta noite. Se fôssemos bem instruídos. Eu coloquei na introdução, vamos lá, eu coloquei aí uma avalanche de informações espirituais, eu coloquei entre aspas, surgem a cada momento. Falsos profetas, falsos mestres, novos movimentos, negociadores da fé. Tudo isso surge e Jesus nos alertou que ao se aproximar do fim, as coisas elas iriam piorar. O apóstolo São Paulo, em 1 Timóteo 4, ele diz expressamente o Espírito de Deus: nos últimos dias, tempos, alguns apostatarão da fé por darem ouvidos a doutrinas de demônios. Não sou eu, gente. Não sou eu que estou dizendo, não sou eu que estou inventando. Essa onda, essa avalanche de movimentos, quanto mais você vai para a internet, há tantas coisas bizarras em nome da fé, há tantas pregações e ensinos que estão fora dos padrões da Bíblia, que a gente se assusta. E a cada dia é um movimento. E muitos crentes perguntam assim: pastor Aziel, o que eu vou fazer diante disso? Aí eu coloquei lá: se fôssemos bem, nós não teríamos medo de nada. Estão vendo agora? Ouçam bem, olhem bem para cá, para vocês entenderem. Se nós fôssemos bem instruídos, nós não teríamos medo do falso profeta. Se fôssemos bem instruídos, nós saberíamos discernir o que é um verdadeiro movimento espiritual e um movimento falso. Se fôssemos bem instruídos na palavra, nós saberíamos se o pregador estava pregando certo ou se ele estava pregando errado. Se fôssemos bem instruídos, nós saberíamos o que tem na panela, se é alimento ou se é o quê? É veneno. Tudo está na Bíblia. Se fôssemos bem instruídos, nós não ouviríamos a voz da serpente. Mas é a falta de instrução que faz dos crentes meninos,
É a falta de instrução que faz de certos crentes na igreja, crentes loucos. Pastor Ziel, sim, crentes meninos, crentes loucos. E a coisa que mais Paulo pediu foi para que nós não fôssemos crentes meninos. Coloca bem aí 14 e 20 de 1 Coríntios. Foi a coisa que mais Paulo pediu, foi que nós não fôssemos crentes meninos. Olha aí, como é que diz? Olha o texto, vamos lá, rapidinho. Como é que diz? Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia, e adultos no entendimento. Não sejais meninos. Tem muitos irmãos e até crentes e até obreiros que diz: na igreja tem que ter menino. Menina é em creche, irmão. Menina é na casa. Menino, meus irmãos, na palavra não pode ter. Menino tem que ser instruído pela palavra para que ele cresça. Quer ver aí? Coloca bem aí Efésios 4, lá pelo verso 12. Vamos lá, olha o que diz aí. Querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Vai. Até que todos cheguemos à unidade da fé. Isso. E ao conhecimento do Filho de Deus. O que mais? A homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Como é que Cristo quer os varões e os homens e as mulheres da igreja? A estatura perfeita de quem? Jesus não quer que você seja um bobão da fé. Não é assim? Jesus não quer que tu seja um idiota da fé. Coloca o 14, está aí na Bíblia. Tem irmão que fica: irmão, por que o pastor Zé prega? Porque está na Bíblia. Vai. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levado em roda por todo o vento de doutrina. Para que não sejamos quê? Meninos. Meninos inconstantes. Ele não tem firmeza. Ele não tem. Um dia desse eu preguei, acho que foi o Caio, filmou aí. Eu preguei de um irmão lá de Coroatá, que ele se congregou comigo a vida toda. Aí de repente a esposa morreu. Eu passei 2 anos ensinando sobre uma determinada igreja. Aí lá quando a irmã morreu, ele foi se casar com uma mulher de outra igreja. Aí depois ele veio para mim e disse: pastor Zé, eu vou sair da Assembleia de Deus porque eu me casei com a irmã de outra igreja, e aí eu não vou mais ficar aqui. Eu disse para ele: pode ir, irmão. 2 anos eu ensinando para ele. Se ele não aprendeu, eu vou fazer o que com ele? Menino o quê? Inconstante, levado por qualquer vento de doutrina. Era um crente bem instruído, traz a pessoa. Primeiro, ele casa com alguém que é da própria fé dele. É assim ou não é? Ele procura casar com aquela pessoa que é da fé dele. Tem um monte de mulher aí da Assembleia de Deus. Não tem? Aí ele já está querendo complicação. Então prestem bem atenção que eu vou dizer aqui esta noite. Olha o que Paulo diz, termina o versículo. Pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Isso. Então prestem bem atenção. Voltando lá para a introdução, eu coloquei aqui. Se fôssemos bem instruídos, eu coloquei essa palavra aí no hebraico, é perceber com a mente, é compreender, é discernir o que é certo. E vocês sabiam que o desejo de Deus é que você seja o crente mais instruído na igreja? Bota aí Daniel. Isso aí, olha, Daniel 9, 22, rapidinho, vamos lá. Daniel 9, 22. Como é que diz a palavra? Ele me instruiu e falou comigo, sim, dizendo: Daniel, agora sai para fazer-te entender o sentido. Quem falou com Daniel? Deus. Ele falou comigo e ele me instruiu. Olha para mim aqui, irmão. Deus não te dá profecia, Deus não te dá sonho, Deus não te dá visão para te deixar doido. Ele te instrui. Tudo que Deus te der é para te instruir. Olhe para a Bíblia, meu irmão. Quando a Maria disse que estava grávida, aí ele ficou atordoado, não foi assim? Aí foi dormir, aí em sonhos, o anjo apareceu: José, não temas, receba ela como tua, porque o que está nela é do quê?
Pronto, é do Espírito Santo. Olha como é as coisas de Deus. O anjo instruiu ele bem direitinho. Então perceba que a coisa que Deus mais quer para a igreja, para a mulher, para o pastor, para o profeta, é que nós sejamos bem instruídos. E quando você atenta para 2 Timóteo 2, coloca aí na tela, rapidinho, como é que diz aí o texto bíblico? 2, versos 2 e 4, vamos lá. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. É o verso 2. Isso. E o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, Olha aí. confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Menino não pode ensinar o outro, irmão. Crente louco, sem Bíblia, não pode ensinar outro. O que tem de irmão despreparado que quer ensinar o outro? Eu já vi crente que é tão seco de Bíblia, sem Bíblia, ele ensinando o outro que não tem Bíblia para nada. E Jesus disse que um cego guiando outro cego, o que acontece? Os dois caem no buraco. O cristão tem que ser idôneo, a irmã tem que ser idônea, o pregador tem que ser idôneo, o cantor tem que ser idôneo, a moça tem que ser idônea na fé. Rapaz, está na Bíblia. Está na Bíblia, vamos lá. Aí 1 Coríntios 14, 19. Eu sei de cor, mas eu quero que leia esses versículos para você entender que não é da minha cabeça. Olha o que Paulo diz aí, vai. Todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência. Eu quero falar na igreja o quê? 5 palavras com a minha inteligência. Do quê? 10.000. Leia. Para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em língua desconhecida. Quanto é? Quanto? 5 contra quanto? Vamos lá, me ajude, igreja, a pregar. 5 contra quanto? Ele quer na igreja falar o quê, pastor Balbino? 5 palavras da inteligência. Vocês estão entendendo aqui o que Paulo está dizendo? É porque Paulo sabia que loucura na igreja não edifica crente. Só gritos na igreja não edifica crente. Só fazer farofa não edifica crente. O que edifica crente é palavra. Quem glorifica a Deus? Pega a tua Bíblia aí, levanta ela e dê glória. E eu vou dizer aqui a igreja do Tirirical, e quem me escuta, louve a Deus se ainda no púlpito da tua igreja o pastor se preocupa em pregar e ensinar a palavra. Porque pastor que quer ensinar a palavra, ele quer o teu bem. Não é assim? Agora, se ele chega aqui, ontem, irmão, eu fui dormir, eu tive um sonho. Primeiro, ele não estuda, não é assim? Ele não tem Bíblia, ele não tem mensagem, ele não tem ensino. Eu vi uma cobra correndo atrás de mim. Aí quando dá fé, o outro irmão também se levanta. Eu também sonhei com a cascavel, pastor. É ou não é assim? Eu conheço. Aí o crente entra seco e sai seco. Ou o pastor chega na igreja e diz: olha, irmão, ele passa 40 minutos falando de construção. Vamos levantar o saco de cimento, vamos levantar o tijolo, nós precisamos construir. Você vê que aqui quando eu falo de construção, é no início do culto e rapidinho, porque cimento não edifica crente, construção não edifica crente. O que torna crente maduro para vencer o diabo, o que torna crente cheio de Deus para caminhar para os céus, é a palavra de Deus. Eita glória! Quem glorifica, irmão? Só quem pode dizer glória. Louve a Deus se o seu pastor quer ensinar a Bíblia. E aqui eu quero parabenizar muitos pastores aqui do Campo Tirirical, porque quando eu dou fé, eu vejo aí eles nas doutrinas, um preocupado, mostrando um slidezinho, mostrando a pregação, pegando o texto, pegando palavra no grego, no hebraico. É assim mesmo.
Púlpito é lugar de profeta que entende a palavra. Púlpito é lugar para homem pregar o evangelho. Aqui não é lugar para encher linguiça. Aqui não é lugar para falar de política. Aqui não é lugar para falar de parede. Aqui é lugar para falar de Deus, para a igreja. Para o crente sair da igreja dizendo: hoje Deus falou, eu vou ser mais crente, porque hoje eu ouvi mais a palavra do Senhor. Eita glória, eita glória. Na igreja eu prefiro dizer 5, se o pastor chegar só aqui no culto e disser assim: olha, irmão, João 3,16 diz: Deus amou de tal, pronto, que deu seu filho, para que todo aquele que nele não pereça, mas tem o quê? É muito melhor do que tu ficar não vale nada isso. É melhor tu sair daqui, pastor Gesso, o crente dizendo assim: Deus me amou, oh, eu era pecador, Ele me amou. Quem glorifica? Só quem glorifica. Eita, irmão, rapaz, é bom ser crente. Antigamente os crentes, na hora que ouvia um hino da harpa, quando a gente começava: nós abrimos esse culto, não era assim? A glória tomava de conta. Era crente na roça capinando e cantando o hino da harpa. Era crente, eu via demais. Olha, eu já disse, eu nasci no evangélico. Eu via no Lago da Pedra, eu criança. Aí eu vi os comerciantes dizendo: rapaz, o culto ontem de doutrina, eita culto. Rapaz, o nosso pastor foi usado. Era assim, e era palavra e era ensino. E observem bem que não vamos falar isso. Paulo disse que prefere dizer no púlpito, na igreja, o quê? 5 palavras. 5 palavras. Um irmão chegou, um pastor me contou que um irmão chegou no culto, aí abriu a Bíblia e disparou em mistério. Pá, 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 pá. Foi mais de meia hora. Aí pronto, terminou, fechou a Bíblia. Aí o irmão disse assim: irmão, o que tu achou ali? Eu disse: irmão, poder, graça. A irmã disse: eu não aprendi nada, porque a minha Bíblia diz: se tu falar em língua, se não houver quem interprete, fique calado falando. Mas o irmão não falou nada para nós. A palavra dele não entrou nada em mim. O que te salva do inferno não é língua estranha. O que te salva do inferno é palavra. O que te salva do inferno não é pular dentro de igreja. O que te salva do inferno é Bíblia na tua vida. Mas vamos lá. Coloca aí Efésios 4. Até a gente já leu aí, pastor Babino já citou. Vamos agora para o texto. Por que é instrução? Coloca lá o texto. Jesus, irmão, ele chamou os 12. Pronto, se você quiser, já está aí, não está, Caio? Eu já falei dos 12. Aqui nós passamos meses e meses pregando dos 12. Terminou de pregar, olha para cá agora. Terminou de pregar, vocês sabem qual é o problema? É porque eu só quero o versículo 8. Eu só começo pelo versículo 8. Coloca aí o verso 8, desse mesmo capítulo aí. Eu só quero esse aqui primeiro. Principalmente os pentecostais, como é que diz? Curai os enfermos. Eu só gosto disso. Limpai os leprosos. Vai. Ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. Sim. De graça recebestes, de graça dai. Eu pulo os versículos todinho, aí eu só vou para essa parte aí. Eu isolo e eu só vou para essa. Ouçam bem. Mas o capítulo, o texto não está falando disso aí. Olhem para cá. Volte lá para o 5. Depois que Jesus terminou de dizer tudo, chamando cada um deles nome por nome, é o 5. Aí ele começou a dar o quê? Olha aí, como é que diz aí? Como é que diz? Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho dos gentios. Aí, marque aí essa. Ele fez o quê, pastor Wagner? Dizendo. Não, ele enviou. E lhes ordenou, dizendo. Lhes ordenou. O tradutor colocou ordenou. Mas quando você atenta para geilas, que é uma palavra grega composta, é instruiu.
Tem uma tradução aí que ele diz assim: ele lhes instruiu. Diga comigo, instruiu. Diga bem forte, igreja, instruiu. Mais uma vez, grite aí, instruiu. Ora, por que Jesus não mandou logo eles irem pregarem cheios de poder? Por que ele começou dizendo, ele instruiu os 12? Observem que essa expressão aí, observem que esse verbo aí, que aqui está no acusativo, se vocês analisarem ele aí, esse verbo, meu irmão, ele tem dois sentidos: é ordenar, é dar uma ordem, é incumbir. E essa expressão parar é ao lado de, é chamar, é encostar. Jesus, a primeira coisa que ele faz não é enviar, a primeira coisa que ele faz é o quê? Vamos lá, toda a igreja, ele faz o quê? Instruir, para tu nunca mais esquecer. Qual é a primeira coisa que Jesus faz antes de te enviar? Não, mas só quem está no culto. Vamos lá, igreja. Eu quero que você abra a sua boca bem forte para tu entender, para tu não sair fazendo loucura por aí. Qual é a primeira coisa que ele faz antes de te enviar? Coloca Mateus 10 primeiro. Olha aqui, a gente gosta disso aqui. Ele, vai lá. Chamando os seus 12 discípulos, isso, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, sim, para os expulsarem, e para curarem toda enfermidade isso, e todo o mal. Pronto. Só que aí ele não envia. Primeiro ele vai dar autoridade. Depois que ele dá autoridade, ele chama os 12. E depois que ele chama os 12, ele dá o quê? Instrução. Vamos lá, igreja, grite bem forte. Ele dá o quê? Mais uma vez, ele dá o quê? Ele dá instrução. E quando ele dá instrução, olha, essa preposição que eu coloquei aí, que vocês podem observar, é parar, que é ao lado, é chamar. Jesus nunca mandou um discípulo, eu te encho de poder, eu te encho do manto, eu te encho da glória, eu te encho do fogo, vai! Não, Senhor. Ele primeiro disse, eu vou dar poder, mas antes de eu enviar vocês com poder, eu não vou deixar esse poder na mão de louco. Venha para cá, para o meu lado. Fica bem aqui pertinho de mim. Eu vou passar. Quantos anos Jesus ficou ensinando os discípulos? Quantos? 3 anos. Olha para cá, olha para cá. A Bíblia diz em Marcos capítulo 3, versículo 13 até o versículo 15. Ele subiu ao monte, orou e chamou quem ele quis. Quando chamou quem ele quis, e lhe deu ensinamento. Olha para cá, 3 anos. 3 anos só ensinando Bíblia para eles. O ensino foi tão poderoso, o ensino foi tão glorioso, o ensino foi tão majestoso, que quando você abre a sua Bíblia, coloque aí Atos capítulo 4, me parece que é o verso 13, rapidinho, vamos lá, olha aí, olha o que aconteceu com o ensino, vai. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, isso, e informados de que eram homens sem letras, sim, e indoutos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Agora eu pergunto aqui à igreja, qual foi o segredo e o sucesso dos discípulos no ministério depois de 3 anos e meio com Jesus? A multidão, as autoridades olharam e disseram, eles estiveram com, olhe para cá, quem vai com Jesus e quem está com Jesus aprende. Quem está com Jesus, até o teu sentar e o teu levantar é igual de Jesus. Quando tu abres a tua boca, não adianta sair pregando se tu não tem caráter de Jesus. Não adianta querer ser cheio de Deus se a tua vida não reflete Jesus. Jesus não enviou logo com poder. Jesus chamou e deixou 3 anos. Vocês vão aprender comigo aqui, é 3? 3 anos. Que tem de pregador, irmão, que tem de pregadora, que na hora que aceita Jesus já quer logo sair pregando. Aí é por isso que eu pedi para cantar aqui um hino. Quando ele vai dizer, Zaqueu, desce da figueira, aí ele confunde. Não é assim? Aí ele fica pregando, Paulo caiu do cavalo.
E a Bíblia nunca diz, não é assim. O que tem de crente hoje, que eu vejo aí, citando Bíblia, citando o versículo errado, citando a palavra errada. E aí tem deles que, olha para cá que eu vou falar a verdade de Deus para vocês. E tem gente que pensa que o Espírito Santo é doido. Ele pega e vem cantar o hino, aí ele está aqui cantando o hino, né? Jó, como pode ainda adorar, se não tem motivo para... Aí ele erra, né? Não lembra mais. Ai, meu Deus do céu, glória a Jesus. Vai aprender o hino, irmão. Isso não tem nada a ver com o Espírito Santo, tem com o poder de Deus, é erro. Não é assim? Ele quer pregar, aí não tem Bíblia, aí quando chega aqui, aí fica, meus irmãos, eu até estava sentindo aqui um negócio, mas Deus mandou, eu vou botar o que Ele mandar aqui. Mas o que Deus mandou está na Bíblia. E a Bíblia diz em João 14, 26, que o Espírito Santo, Ele não vai botar na tua mente, Ele vai te lembrar o que está na palavra. Agora quem fica com Jesus aprende com Ele. Quem fica com Jesus recebe dEle. Qual foi o homem que leu a Bíblia 200 vezes? Não. Foi Foi, não foi? O Miller, né? Foi o Miller, né? 200 vezes. 50 ele leu só de joelho. E um dia perguntaram para ele, como é, você já sabe da Bíblia? Ele disse, eu ainda preciso ler mais. Mas a Bíblia, como é que você quer pregar se tu não sabe nem citar versículo, rapaz? Como é que você quer pregar, minha irmã, e não sabe citar versículo? Jesus, Ele chama os 12 e diz, eu vou dar poder, eu vou dar glória, eu vou dar unção, eu vou dar força, mas vocês só vão sair depois de 3 anos, ainda tem mais, vocês só vão sair depois que forem cheios do Espírito Santo. Observe, volta para lá, meu filho. A Bíblia diz que Ele chama os 12, vamos lá. Jesus chamou os 12 e ordenou dizendo, olha bem, isso aqui é lindo, irmão. Primeiro, quando você vai para o primeiro, do capítulo 10, ele diz, e eu vos dou poder. Só que quando chega aqui no verso 5, Jesus põe um limite. Ele diz, não ireis pelo caminho dos, marque aí essa expressãozinha, gentios, e nem entrareis na cidade de samaritanos. Isso aqui eu achei pesado demais Jesus dizer isso. Isso aqui ele coloca um tipo de limitação. Diga comigo, limitação. Bem forte, irmão, limitação. Por que ele colocou, pastor Zéu, limitação? Como é que Jesus diz assim, eu vos dou poder, vão evangelizar, vão pregar. Mas quando ele chega aqui, ele põe um limite. Ele diz, vocês não vão pregar nem para gentios, e vocês não vão pregar nem para samaritanos. É aqui que eu quero chamar a atenção dos senhores pastores, da igreja, de todos os pregadores e de todo o povo de Deus. Veja o quanto é linda a instrução. Veja o quanto era sábio Jesus. Jesus poderia chegar dizendo, eu vou dar poder e vocês vão quebrar tudo. Eu vou dar poder e vocês vão arrasar com tudo. Só que quando Jesus aparece, tem um povo na terra que apareceu primeiro do que Jesus. Quem era esse povo? Quem era esse povo? Os judeus. E eu pergunto aqui à igreja, de quem era o pacto? De quem era a promessa? Quem recebeu a lei? Quem tinha a promessa? Quem tinha o direito de evangelizar? Quem era a vinha de Deus na terra? Observem bem que os judeus tinham todo o privilégio. Se Jesus chegasse dizendo, eu não quero saber de judeu, esses judeus não valem nada, eles desprezam a Deus, eu não quero conversa com ele, Jesus estaria batendo de frente contra toda a estrutura de Deus.
Vocês já viram aqueles pregadores e até profetiza que diz assim: o Espírito Santo me pegou e eu vou botar agora é para quebrar. Eu vou dizer o que vier na boca. Não existe, não tem limite. Tem limite, tudo tem limite. Olha para cá, Gênesis 12:2, 12:3. E abençoarei os que te abençoam, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha para cá, João 4:22. Vocês adoram o que vocês não conhecem, mas a salvação vem de quem? A salvação vem dos judeus. Quem tinha promessa eram os judeus. Quem tinha a lei eram os judeus. Quem tinha a bênção eram os judeus. Jesus não poderia passar por cima. Tu pode pregar o que tu quiseres. Tu pode inventar o que tu quiseres. Agora nunca passe por cima dos decretos e dos planos de Deus. Tem limite, meu irmão. Tem limites. Os judeus eram quem tinham o direito de pregar. E Jesus, que conhecia o Pai eterno, ele disse: eu não posso ser saliente, eu não vou me entrar. Olha, os judeus em pecado, os judeus caídos, os judeus fora do plano de Deus, mas Jesus diz assim: não vão aos gentios, que eram os gregos, que eram outros povos, e nem aos os samaritanos. Olha para cá, só gente ruim, porque os samaritanos, 17:24, de Reis, era um povo de crença misturada, de origem misturada e crença misturada. Jesus disse assim: deixe lá os samaritanos, não vamos mexer com eles agora não. Não mexa com eles, não é assim? E deixa os gentios. Os gentios eram os gregos, éramos nós. E a região da Galileia, ela estava cheia dessas pessoas. Jesus disse assim: não mexa com elas, não pregue nada contra elas e nem contra os judeus. Agora faça o seguinte, os gentios, agora faça o seguinte: vão primeiro para os judeus. Olha como Jesus é inteligente e por que você precisa de instrução. Tem muita gente, irmão, que vai pregar sem instrução. Tem muita gente que vai pregar sem qualquer conhecimento. Aí ele quer edificar vidas. Como é que você vai edificar se você não é edificado pela própria palavra? Aí Jesus Cristo diz assim: vão para os judeus. Por que ele mandou? Porque Jesus sabia que quem tinha a promessa eram os judeus. Quem era o povo de Deus era os... E a salvação teria que começar com quem? Com os judeus. Olhem para cá a inteligência de Jesus. A mulher Ciro-fenícia, Mateus 15:24, ela correu e gritou: Jesus, tem misericórdia da minha filha, ajuda ela. Aí Jesus olhou para ela, e os discípulos também atendem ela. Ele disse: não é bom pegar o pão e deitá-lo aos cachorrinhos. No 24 ele diz assim: olha, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Primeiro Jesus, ele vai olhar para a nação caída, a nação da promessa, a nação da lei, a nação dos decretos, a nação que Deus levantou na terra. Mas ela estava acabada, ela estava destruída. Mas Jesus diz: primeiro eu tenho que ir para eles, porque Deus mandou a promessa para eles. Eita, irmão, é coisa linda. É coisa linda. É coisa linda a Bíblia. Aí lá vai Jesus e os discípulos atender os judeus. Aí Jesus vai, prega para os judeus, anuncia. Aí os judeus não querem. Olha para cá, a Bíblia diz lá em João 1:11-12. Veio para o que era? Vamos lá, diga bem forte isso. Veio para o que era? E os seus? Pronto, veio para o que era? E os seus? Mas a tantos quantos receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Jesus foi primeiro para os
Ele chegou e disse: judeu, é assim para ti, a promessa está cumprida, a promessa está revelada, eu cheguei, eu sou o Messias esperado, eu sou Jesus, eu sou Jesus, eu sou Jesus, eu sou Jesus. Aí os judeus: tu que é Jesus? Nós não queremos tu não, rapaz, cai fora daqui. Quando até o Pilatos diz: ele é o rei de vocês. Eles: não é nosso rei é quem? É César. Aí Jesus disse assim: olha para cá, vocês não querem não? Vocês não querem não? Deixa eu dizer uma coisa para a igreja, irmão. Ter promessa não é sinal de que você vai prestar na igreja, não. Os judeus tinham promessa? Tinha? Pronto. Porque tem irmão que diz: eu tenho promessa. Tem um bocado de crente ruim, meus irmãos, que ele não quer saber de estudo bíblico, ele não quer saber de oração, ele não quer saber de escola dominical. Eu já tenho a promessa. Eu não vou morrer não, eu tenho a promessa, eu não vou morrer agora. Olha para cá, os judeus tinham promessa? Ficaram ruins ou não ficaram? Olha para cá, deixa eu te dizer uma coisa, crente salvo. Tem um bocado de irmão que diz assim: fulano de tal tem promessa. Às vezes é ruim, não é sincero, não é verdadeiro, não é honesto, não participa de culto. O que tem de pessoas aí que é só dizendo agora, até pregadorzinho novo. Ele se arruma bem direitinho, bota um lencinho no bolso, não é assim? Aí anda com a Bíblia debaixo: eu já tenho minha promessa. Um pregador fulano de tal foi usado por Deus para mim no púlpito da igreja e disse que eu vou viajar os 4 cantos da casa. Talvez é para tu varrer a casa, viu? Começa pela tua casa. Não é assim? Tem um bocado aí que quer sair pelo mundo, ele não sabe nem dizer que Jesus salva na terra dele. Atos 1:8: recebereis poder e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Vira aí para o teu irmão e diga para ele: começa pela tua casa, rapaz. Diz aí: eu tenho promessa. Aí não quer carregar uma caixa de som, ele não prega. Ele não prega na igrejinha dele, no bairro dele. Ele só se fizer, porque ele já tem. Então sinal, olha para cá. Ter promessa não é de sinal que tu vai prestar, não. Porque a promessa está na Bíblia. Levanta a tua Bíblia aí, levanta. Quantas promessas, levanta a tua Bíblia aí. Quantas promessas tem nisso aí? Hein? Quantas promessas tem? Tem mais de 1000, não tem? Olha, tem gente aí que diz assim: cada dia tu tem uma promessa da Bíblia. E por que então nós temos tanta promessa e tu não presta? Nós temos tanta promessa da Bíblia, tanta promessa. E por que tu é um crente de todo jeito? Olha para cá. Ter promessa não é sinal de que tu vai prestar. Outra, ser filho do rei e da descendência judaica também não é nada. Isso, pode colocar aí Hebreus 11:13. Olha para cá, você diz assim: eu sou filho do grande rei. Tu é filho dele, mas o rei não está nem ligando para tu. Não é assim? Tem muito crente na igreja, irmão, que é como Adonias: está no trono, está reinando, mas o rei não sabe. Adonias estava no trono, mas era ilegal. Aí o próprio Natan chegou: tu está sabendo, rei Davi, que Adonias reina e tu não sabes? Ele disse: eu não botei ele lá. Chama aqui, vem cá, Natan, chama o sacerdote e traz minha jumenta. Eita, meu irmão, as coisas de Deus é linda. Olha, tu pode abrir salão, tu pode botar placa, tu pode se consagrar sacerdote, a bispo, a arcebispo, tu pode se colocar, o que é mais que ele bota aí hoje? Tu pode ser querubim, tu pode ser apóstolo, tu pode ser o que for, mas se tu não começar pela jumenta, tem que começar sentado pela jumenta. O rei, o Adonias, ele foi para lá, chamou os homens, tocou trombeta e um bocado de gente se alegrou. Aí pronto, quando o rei mandou chamar o sacerdote, chamou Natan e diz: traga minha jumenta. A jumentona que ele andava. Só quem montava. Aí quando as pessoas passavam, ali a jumenta real.
toca a trombeta, bota Salomão em cima da jumenta e sai dizendo: viva! Pronto, só foi isso. Na hora que botou na jumenta do rei, rapaz, é coisa linda. Olha para cá, meu filho, não adianta tu botar salão, não adianta tu botar placa, não adianta tu ser consagrado pela tua esposa. Deixa primeiro o rei te chamar, deixa Jesus te chamar. Quem glorifica a Deus. Às vezes teu pai te botou, é por isso que teu ministériozinho é xoxo. Às vezes tu foi empurrado só porque tu é bonito, teu ministério é xoxo. Deixa o rei primeiro botar a jumenta dele. Os discípulos, irmão, não tinham gramática. Os discípulos não eram de escola famosa. Os discípulos não eram nada. Mas quando as autoridades souberam que eles estavam com... Eita! A Bíblia diz assim: e vendo eles a ousadia de Pedro. Olha para cá. Porque quando tu aprende com Jesus, tu não tem medo de nada. Quando tu vive com Jesus, tu aprende a ser crente, tu não tem medo de cão. Tu não tem medo de nada. Tem um bocado de crente aí que tem 20 anos de crente, na hora que uma folha bate, ele é um medo lascado. Na hora que ele vê um demônio, é se assustando, não é assim? Pronto. Botaram um vídeo aí, as pessoas sendo possessas. Aí os crentes, meu Deus! Irmão, quem não tem Jesus está possesso. Agora, crente que fica com Jesus 24 horas, que aprendeu com Jesus, ele disse: eu já dei poder a vocês para pisar serpentes e escorpiões. Levanta a tua mão, Jesus já te deu autoridade. Quem está com ele aí, ele já te chamou, te pôs do lado dele. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Jesus te chamou. Jesus te chamou. Pode aparecer a crença que quiser, pode aparecer a mandinga que quiser, pode aparecer o feitiço que quiser, mas tu sabe quem te chamou e quem te pôs do lado dele. Quem está do lado dele aí? Só quem está do lado dele. Oh, glória a Deus, do ladinho dele. Mas muito bem, vamos lá. Aí ele diz assim: não vão pelo caminho dos judeus, dos gentios, dos samaritanos. Olhem para cá. Não é que Jesus não amasse os samaritanos. Se você pegar João 4, 2, 9 e 20, Jesus foi para Samaria e ele ganhou uma samaritana. Não era que ele fosse contra. É porque naquele momento Jesus sabia que não podia quebrar o padrão. Olha como é um pregador instruído. Primeiro era quem, pastor Luiz Fernando? Primeiro ele tinha a prioridade. Ele disse: é o seguinte, eu vou para onde o Pai me mandar. Primeiro eu vou para a casa dos judeus. Olha para cá. Isso aqui é pregador instruído. Isso aqui é para tu, irmão. Isso aqui é para tu, minha irmã. Porque às vezes tem irmã que ela é o seguinte, ela ora e ela lê a Bíblia, mas é da cabeça dela. Tem irmão que interpreta a Bíblia da cabeça dele. Aí não dá certo. Tu tem que aprender, tu tem que ouvir. Pastor, eu estava lendo esse texto, meu pastor. Me ajude aqui, pastor Aziel. Não é assim? Pastor, que palavra é essa? Ora, a gente que lê Bíblia e comentário e tudo, a gente não sabe, quanto mais tu. Um dia um irmão entrou lá no... Eu ia chegando na igreja, um irmão disse para mim: pastor Aziel. Eu disse: pô, não, meu santo, eu já sei qual é a marca de Caim. Eu disse: tu já sabe, já. Eu disse: pô, me diz aí que até hoje eu não sei. Ele disse: não, porque você pode pegar a minha ideia e espalhar para o mundo, e a ideia que é minha sair da sua boca. Eu disse: então tá bom. Eu disse: é. Mas aí, não, eu já descobri. Aí ele com uma pilha de livros. Eu disse: meu Deus do céu. Aí é assim. Aí ele foi doido. Ele depois foi doido, ele não ficou bem da cabeça. Porque tem pessoas assim que querem inventar da Bíblia. Olha para cá, tu tens que participar de escola dominical, tu tens que ouvir outro pastor, tu tens que ouvir o professor, tu tens que ler e pedir a iluminação do Espírito, mas não ficar só contigo não. Tem que ter instrução. Olha como é lindo. Irmão, Jesus poderia ter começado quebrando tudo e dizendo: os judeus não valem nada, os judeus não prestam, desgraçados, miseráveis. Não, primeiro ele foi na casa
deles, pregou para eles, e eles disseram: nós não queremos você. Não foi assim? A Bíblia diz, pastor Balbino, que Paulo chegou e pregou para os judeus quando chega em Roma, não é assim? Aí a Bíblia diz que eles disseram: nós vamos te ouvir depois. E quando foram ouvir, disseram: nós não cremos em nada que tu está pregando, Paulo. Aí Paulo disse assim: pois é, eu vou sacudir. Que tem irmão lá que fica: meu Deus, eu não estou orando, o povo não quer me ouvir mais. Os judeus não quiseram. Aí pronto, Jesus disse assim: pois agora chegou a vez dos samaritanos. Agora chegou, olha para cá, deixa eu dizer uma coisa: não perca tempo com pessoa que não quer evangelho, irmão. Olha para mim aqui, se tu fores evangelizar e um ateu abre a boca e diz: eu não creio na Bíblia, eu não creio em Deus, eu rasgo Bíblia, eu faço até cigarro da Bíblia. Aí tu olha para ele e só faz assim, olha, sacode. Aí ele vai perguntar: o que é que tu está sacudindo teus pés? Eu estou livre do teu sangue, ateu velho. Porque pronto, tu vai descer para lá e eu estou livre porque eu preguei o... Agora vá para quem quer, vá para a prostituta, para o ébrio, para o drogado, vá para Samaria, vá para a Grécia. Tem gente que quer Jesus e a gente tem que pregar para quem quer Jesus. Não gaste seu tempo com quem não quer. Às vezes fica explicando o tempo todinho, aí pronto, gastando, e a pessoa: mas eu não creio assim. Pode largar de mão, irmão. Tu está dando pérolas aos porcos, larga de mão. Ô meu filho, você quer ou não quer? Quero não, não creio na Bíblia, não quero. Amém. Pronto. Tu quer, irmão? Aí pronto, é assim que tu tem que fazer. Jesus viu que os judeus não queriam, foi para os samaritanos, foi para os gregos, foi para os gentios, e muitos aceitaram a Cristo Jesus. Volta lá, olha aí, pode passar aí. Então vocês agora aprenderam: mas e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Vamos lá, rapidinho. Agora aqui, ó: indo pregar e dizendo, é o quê? Chegado. Primeiro, ele dá o quê para os discípulos? Quem se lembra? Aí depois que ele dá a instrução, é que ele manda o quê? Depois que ele dá a instrução, é que ele manda pregar. Olha aqui, irmão, aqui quem está é a chave. Ô meu querido, pega a Bíblia, pega a visão da Bíblia. Depois que ele instrui, depois que ele ensina, é que ele diz: e indo pregai. E o que é que eles deveriam pregar? Teve 3 grandes pregadores na história. Olha para cá, na época de Cristo, 3. Qual é o primeiro grande pregador da era cristã? João Batista. Qual foi a maior mensagem para um povo destruído, escravizado, humilhado, em pecado, em doença, em desgraça? Qual foi a maior mensagem que João Batista trouxe? 3:2 de Mateus, como é que diz? E apareceu João Batista no deserto, pregando e dizendo: arrependei-vos. Depois que João foi preso, lá vem um segundo pregador. Aí a vida marcada de desgraça, doença, escravo, sincretismo, miséria, tudo não prestando, Roma dominando. Aparece o segundo maior pregador. Quem é o segundo maior pregador? Diga bem forte: quem é o segundo maior pregador? Jesus. Grita, igreja, qual é o segundo maior pregador? Grita, igreja, qual é o segundo maior pregador? Jesus. E qual foi a mensagem de Jesus para esse cenário de desgraça? Meu Deus. Bota bem 4:17. 4:17, meu Deus do céu. Por que a gente não segue esse padrão? Leia, meu filho. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Olha para cá. A mesma mensagem de João é a mesma mensagem de quem? Agora observem que João Batista diz: e apareceu João Batista pregando, dizendo: o reino de Deus está... ou reino dos... Por que reino dos céus? Diga comigo, reino. Basileia é a palavra reino, que tem 3 sentidos. Pode dizer governo real, pode representar um território, ou pode representar soberania divina. Soberania, Mateus 6:10, venha o teu reino. Romanos 10:17, 14:17, o reino de Deus não é comida nem, mas paz. Colossenses, quando você lê 1:13, está dizendo que ele nos transportou do reino das trevas. Olha para cá, igreja. Jesus e João Batista pregavam dizendo: arrependei-vos, porque é chegado
Reino, olha para cá. Por que ele estava dizendo reino? Aqui é escatológico. Eu tenho um reino maior para vocês. Eu tenho um reino de verdade para vocês. Eu tenho um reino poderoso para vocês. Não é o de César, não é o reino do mundo. Eu tenho um reino diferente, é o reino dos céus. E por que céus? Olha para cá. Céus é porque nada vem dessa terra para nós. Tudo que o crente tem vem de onde? A nossa esperança está, a nossa vida está, a nossa pátria está, o nosso Senhor está, a nossa alegria está. O que nós esperamos é o Jesus virá dos, o poder vem dos, o Pai habita nos, as orações são ouvidas nos, o que nós aguardamos é os, o que nos dá vida eterna é os céus. Pregue os céus. Pregue o reino de Deus. Pregue o que Cristo fez. Aleluia. Aí agora vem o terceiro e último grupo. Quem é o terceiro e último grupo? Os apóstolos. E o que os apóstolos vão pregar? Ah, olha aí, meus irmãos, por que a gente não prega? Olha para cá. Antigamente os crentes da Assembleia de Deus, está aqui os pastores, ficava o pastor no meio da rua. Aí o pastor chegava aqui com a caixinha de som. Nós estamos fazendo isso aqui. Nós agora fizemos segunda-feira, né? Em 3 áreas. Aí o pastor pegava, botava a caixinha de som, só um irmãozinho aqui no violãozinho. Aí botava aqui, né, assim. Aí pronto, ó, com cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Não era assim? Aí pronto, aí o irmãozinho abria a Bíblia. Olha, pecador, você que está aí perdido, Jesus te chama, Jesus te ama, Ele quer te dar a vida eterna. Os textos prediletos, era o jovem rico, não era assim? Era Zaqueu, era assim? O que era mais? A mulher samaritana. Você que precisa da água da vida, a água da vida. Aí pronto, essa era a mensagem que aí atraiu gente e lotou as igrejas. E Jesus salvando e curando. Acabou. Acabou. Tem mais não. Qual é a mensagem hoje? Venha para cá quarta-feira. Quarta-feira vocês vão ver aqui. É o culto da vitória, é o culto do milagre, é o culto não sei de quê. E cadê o arrependimento? Vocês se lembram que eu comecei com a instrução. Jesus instruiu primeiramente eles. E agora depois que ele instrui, ele diz assim, agora vão pregar. E qual é a mensagem que nós estamos pregando? Qual é o evangelho que nós estamos pregando? E aí pode passar. Ele falou sobre isso. Curai. O que vocês observaram aí? A tríade aí. O que vocês observaram? Para mim encerrar. O que vocês observaram? 3 coisas que vocês já observaram aí no texto. Quais são? Instrução, pregação, sinais. Os sinais estão aonde? Aonde é, pastor Wagner? Fale aí. Último. Os sinais estão aonde? Último. Os sinais estão aonde, igreja? Diga, igreja, bem forte, os sinais estão aonde? Mas por que hoje estão invertendo? Eles estão colocando o que em primeiro lugar? E olhe para cá, sinais vindo em primeiro lugar, só vai dar pessoas em busca de sinais, e nunca de salvação. Nós da Assembleia de Deus somos contra os sinais? Somos contra o poder do Espírito Santo? Somos contra o poder de Deus? E eu vou citar um grande teólogo, Matthew Henry. Ele interpreta isso aqui, eu respeito o que ele escreveu, mas ele erra quando ele diz, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. Ele diz que isso aqui é a confirmação da doutrina, até aí está certo. Só que ele diz que a partir daí, esse aqui é a limpeza espiritual. Ele está dizendo que curar os enfermos é a enfermidade da alma, limpar os leprosos é o pecado, ressuscitar os mortos. Ele está dizendo que é a ressuscitação espiritual. Está certo ou está errado? Está errado. Isso aqui é literal. Jesus começa dizendo, eu vos dou poder. Agora preste bem atenção, olha para cá, igreja, que agora eu vou dizer algo para vocês que eu vou encerrar com algo de Deus.
Aqui está a parte que o povo mais gosta. E nós não somos contra ela. Mas essa parte aqui é a parte que está sendo invertida. Os pregadores de hoje, os irmãos, começam pela primeira parte. Qual é a primeira parte? Só milagre. Olha, aí tem irmã que vai para a igreja, tem irmão que não tem instrução nenhuma. Mas ele, quando chega lá, ele só diz assim: eu vim buscar o meu, eu vim buscar a minha bênção, eu vim buscar o meu milagre, eu vim buscar. Nada de arrependimento, nada de transformação de vida, nada de olhar para Jesus como o cordeiro que tira o pecado. Jesus não começou com milagres, Jesus não começou com curas, Jesus começou com a mensagem do arrependimento. Agora olha para cá. Curai os enfermos, isso aqui é uma ordem. Curai os enfermos, limpai os leprosos. E eu, como homem de Deus, eu não posso deixar de dizer a verdade. Vem cá, pastor Balbino. Fica bem aí. O que acontece, que eu vou ilustrar aqui, hoje para vocês, é o que é lamentável. E até vocês também gostam. É a indução de um espetáculo no púlpito da igreja. O que vocês gostam, sabe o que é? É por isso que tem muitos que são iludidos pelos falsos profetas e falsos pregadores. É porque tem deles que querem fazer shows na igreja. A verdade. Ele diz assim: esse irmão, agora há pouco eu olhei para ele, ele tem um problema na coluna. Um problema na coluna que há muitos anos ele dói a coluna dele. Mas hoje, eu, pelo poder que a mim foi dado, aí os crentes já estão glorificando nessa hora, não é assim? É, já pegou nessa hora. Com a gente é difícil pegar. Agora, pelo poder a mim investido, aí ele fica assim, né? Aí pronto. Aí está curado. É assim ou não é? Está curado. Aí a outra irmãzinha: eu quero. Não é assim? Eu quero. Não é assim que a Bíblia ensina. Eu pergunto aqui à igreja: nós temos que orar para Jesus curar, sim ou não? Ele cura os enfermos, ele limpa os leprosos, ele pode ressuscitar mortos, sim ou não? Agora vem cá de novo, Albino. Pronto, diga assim. Aí você vai dizer assim: pastor Zé, eu vim pedir oração por você. Pastor Zé, eu vim pedir oração para você. Estou com uma dor na coluna. Uma doença que o médico já me constatou que eu estou com um bocado de problemas, não tem cura. Olha, pastor, é o seguinte: nós vamos orar. O nosso Senhor Jesus tem todo o poder para curar. Não é assim? O senhor crê? Pois eu vou orar. Pai querido, é assim, irmão. Pai querido, Pai eterno, Pai santo, abençoa teu filho, Senhor. Manifesta o teu poder curador e sarador na vida dele. Entra na vida dele nesta hora. Coloca a tua mão divina e santa. Sara o teu filho nesta hora. Eu te peço em nome... Pronto, aí acabou. Ei, irmão, vai para casa. É lindo ou não é assim? Mas por que nós queremos munganga, meus irmãos? Hein? Não sabe não. É munganga, irmão, é porque eles querem fazer essas firulazinhas, Um dia um chegou lá na igreja de Coroatá, aí ele disse assim: essa irmã bem aqui está curada. E como prova de estar curada, deita no banco, irmã. Deita! Aí a irmã deitou e ele disse: e para provar que ela está curada, eu quero a irmã mais gorda da igreja. Aí lá vai a irmã mais gorda da igreja, irmão, no culto. E a irmã peifa em cima dela. Peifa em cima dela. É show ou não é? É ou não é, meus irmãos? Olha para cá. Coloca aí 4:23 de Mateus. 4:23.
Vamos lá, e percorria. Jesus toda a Galileia, ensinando Em primeiro lugar, ele começa como? ensinando nas suas sinagogas E depois? e pregando o evangelho do reino, E depois? curando todas as enfermidades. Quem crê que Jesus cura? Quem crê que Jesus liberta? E eu encerro agora com Marcos 16, 20. Coloca aí na tela. Olha aqui na tela. Vai lá. E eles, tendo partido, Isso. pregaram por todas as partes, Sim. cooperando com eles o Senhor, Ah. e confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. Amém. Matthew Henry diz que ali era para confirmar a doutrina, os milagres e os sinais era para confirmar o quê? A doutrina, só que nós cremos que era literal. Olha para cá, sabe como é que eu oro? Eu digo assim: Senhor, eu prego o teu evangelho, eu prego a tua palavra, mas não deixa nunca eu pensar que eu sou uma personalidade importante. No momento da pregação, Pai, quando eu estiver pregando, tu podes fazer o milagre pelo poder da palavra. Deus eterno, abençoa Jesus, dá vitória. É assim que a Bíblia ensina. Coloca na tela o resumo aqui. E se nós fôssemos bem instruídos, 3 coisas aconteceriam. O que era que aconteceria? Saberíamos que há certas... Pronto. O que tem de pregador... Um dia um chegou e disse assim para mim, eu falando com ele, ele disse: pastor Zé, você está muito errado. A Bíblia diz que Jesus falou: vocês farão coisas maiores. Ou seja, não fazer coisa maior do que Jesus. Eu olhei para ele e disse: tu vai morrer pela humanidade? Quer dizer que tu vai morrer pela humanidade? E tu vai ressuscitar pela humanidade? Tu farás coisas maiores. Tudo tem limite. E é isso que eu tenho que saber para Deus. Senhor, você vai orar pela irmã, olhou para ela, aí tu diz assim: Senhor, aqui está a tua serva. Meu Deus, me dá discernimento, se é da tua vontade curar ela, sim ou não? Me ajuda, Pai, para tu não ficar batendo e clamando que nem os profetas de Baal. Tem limite. Segundo, coloca aí: se fôssemos bem instruídos, saberíamos o que é e o que é primordial na igreja. É pregar evangelho. Terceiro lugar, que é o que é que nós saberíamos? Transmitir. Olha para cá, Jesus disse assim: de graça. Diga, igreja, de graça. Aí Dorean, não é a Derian não, que a Derian está ali sentada, que é a minha esposa, né? Mas aqui você pode observar que nesse verso 8, ele está dizendo assim: de graça, Dorean. Dorean aqui é dádiva. De graça que tu não recebeu pelos teus méritos. Nunca chegue aqui nesse púlpito e nunca suba para pregar e nem vá orar pelo enfermo achando que tu é alguma coisa. Quando Jesus começa, ele diz: eu vos dou poder. A autoridade quem era que dava? O poder quem era que dava? E ele ainda diz mais: eu estou dando de graça. De graça recebeste e de graça dai. Esse Dorean aí, meu irmão, é que tu nem merecia e Jesus está te usando com isso. Então o que é que tu quer cobrar para pregar? O que é que tu quer cobrar para cantar? A gente fala hoje de certas igrejas sobre as indulgências e não sei o quê, mas as igrejas estão cheias de indulgências. Homens querendo comprar as coisas de Deus. Quando Pedro começou a pregar e fazer milagres, ele disse 3,6: eu não tenho prata e nem ouro. E quantos não estão enricando com o ministério de curas? Com o ministério de fé? Vocês sabiam? A igreja ela deve receber oferta e ela pode receber doações de dízimos. Mas a igreja não pode receber doações de milagres. Milagres não se compram. Milagres se operam pelo poder de Deus, não é pelo teu poder, é pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo.
Quando você olha para Atos capítulo 8, na hora que os apóstolos estenderam as mãos, Simão viu o poder de Deus descer, não foi assim? Aí ele quando viu, ele era um mágicozão. Aí quando ele viu o poder de Deus descer, aí ele chegou, eu estou com tantos reais aqui no meu bolso. Eu quero esse poder também. Ele diz, tu és infiel, a tua alma está em fel de amargura, e tu não tens parte nesse ministério. Olhe para cá, uma mulher de Deus que quando ela termina de orar, e ela diz que vai receber uma oferta pela oração que ela fez, tu estás em fel de amargura, minha irmã. Um homem de Deus que diz que orou e curou, e na hora que terminou a pessoa deu dinheiro, tu estás em fel de amargura, tu não tem parte nesse ministério, tu não tem parte, porque tu não tem dom de cura para ti. O dom é do Espírito Santo e ele cura quem ele quer. Oh, glória a Deus. De graça, Eliseu, na hora que Naamã, segundo Reis, capítulo 5, foi curado, ele levou um monte de dinheiro para lá. Levou. Eliseu recebeu. Ele disse, eu não quero nada teu. Então qualquer líder, qualquer irmão, qualquer irmã, tem irmã que anda ligando, ei irmã, eu vou aqui, até lá vai, receba aí pelo WhatsApp. Aí quando termina, tá meu Pix aí, viu irmã? Eu vou dar uma gracinha aí para o profeta. Tanto tu como esse profeta estão em fel de amargura. E esse ministério não é de Deus. Homem de Deus sabe que o milagre vem de Deus e ele não quer nada de você. Porque ele sabe que tudo é para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Quem pode dizer glória a Deus? Vamos louvar ao Senhor com o hino. Cadê?